A questão então não é preço, né? Eles compraram 80, pagaram abaixo, porque também negociaram uma quantidade grande, tá certo, tá ok, esse não é o questionamento. O questionamento de uma fonte nossa, de dentro dos bombeiros, aliás, informação confirmada por outros bombeiros, porque como o Briggs disse, a gente tem contato com vários que confiam na Band News FM e passam informações para cá, não é de hoje, passam já há bastante tempo, de que enquanto a corporação compra picapes 0 quilômetro, que muitas vezes tem destinação, ou quase sempre destinação, para os comandantes, os oficiais, ou com motoristas, ou para eles próprios se deslocarem, as viaturas para nos atender, porque essas anteriores 0 quilômetro é para atender a eles, né? Elas existem para atender a eles, os oficiais, na maioria das vezes. Ah, Rodolfo, mas quando eu estou em plantão 24 horas por dia, porque eu sou oficial, e se acontecer alguma coisa de madrugada, de um grande incêndio, eu tenho que estar à disposição. Ok, eu te entendo. Aliás, só uma coisa eu vou falar aqui pra você. Eu também tô 24 horas à disposição da Band, nem por isso tem um carro que a Band compra pra mim, não. Se acontecer qualquer negócio de madrugada, o pessoal me liga, eu venho pra cá. Mas eu venho com o meu carro, tá? Tá bom? E paga então, gasolina, voltando. Né, Rodolfo? E pago gasolina, óbvio. Imagine, Briggs, imagine. E eles não ganham mal não, hein? Esses comandantes não ganham mal não. Mas voltando. Então é o seguinte. Ah, mas eu fico 24 horas por dia à disposição. Beleza. Quantas vezes... Ah, mas eu às vezes, se tiver um incêndio, uma coisa, eu uso essa picape para ir para esses acontecimentos. Tá bom. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes os comandantes dos quartéis vão para os incêndios, para as ocorrências? Eles podem ir para as grandes, mas você acha que ele vai num atendimento médico de um acidentado, atropelado, de um pequeno incêndio num prédio? Não vai. Não vai, todo mundo sabe que não vai. Você pode ter um ou outro comandante que vai mais e tudo, mas a maioria vai nas coisas grandes. Ah, mas eu tenho que ter à disposição um carro. Por quê? O cidadão não tem que ficar à disposição da empresa dele. Por que você tem que ter? Ah, porque eu sou bombeiro, tem que... Vai com o teu carro, pô. Vai com o seu carro, por que a gente tem que custear isso? E aí, pra piorar, eles têm dinheiro pra isso, pra pagar 155 mil reais para um monte de picape. Eles vão dizer que muitas picapes, vocês estão sendo injustos, as picapes elas são usadas sim na parte operacional, ficam no quartel muitas vezes para deslocamento de tropa, a gente sabe. Mas a gente sabe também, é só olhar pelo Rio de Janeiro, a quantidade de picape linda, maravilhosa, vermelha, à disposição para os comandantes irem e voltarem para casa. Atender, às vezes, a coisas pessoais. Tem relato de motorista que atende a comandante, escreve para a Band News FM e fala isso. Que o cara usa, às vezes, para fins pessoais até. Uma consulta, vou ali ao banco não sei o quê, porque fica com ele à disposição 24 horas por dia. Agora, tem para isso, mas não tem para uma coisa de bomba de água, que é para salvar a gente que paga isso, que paga a taxa de incêndio, né? Que custeia o corpo de bombeiros com os nossos impostos, a estrutura como um todo, e para o cidadão, quando, tomara que não, batendo na madeira, quando precisar dos bombeiros, a bomba de água tá toda arrebentada lá no quartel, né, Briggs? Vazando água para tudo quanto é lado, de acordo com esse nosso ouvinte. Rodolfo, se você me permite, eu vou chamar logo a palavra do nosso ouvinte, identidade preservada e voz de torcida, e na sequência eu vou complementar rapidamente por que essa Nissan Picape, Nissan Frontier, não é esse só o bombeiro que denunciou que eu ouvi, não. Eu ontem passei o dia, eu conversei com pelo menos aí uns 10 bombeiros ontem, que são contatos nossos. Todos, eu perguntei qual a sua opinião sobre essas picapes. Eles vão ser unânimes em explicar por que elas são inadequadas e não têm funcionalidade prática. E só para complementar também, esses comandantes têm em média 2 motoristas à disposição deles durante o dia, inclusive com essas picapes novas, a maioria servindo para os comandantes. Agatha, vamos botar a voz do nosso ouvinte. A viatura é uma verdadeira cachoeira. Vaza água por todos os lados, 24 horas por dia. O seu motor não pode ser forçado a trabalhar. É preciso que ele trabalhe em uma rotação baixa, senão ele dispara e pode ocasionar um novo acidente. As alavancas de abertura e fechamento de água saem na mão de quem está operando o sistema. Elas não funcionam. E a viatura, por precaução, ela fica parada na unidade para ser usado somente em um caso muito extremo. Quem trabalha nela trabalha com medo, não representa segurança, nem para combater um incêndio, por mais simples que seja, e nem para estar próximo. Em contrapartida, o comando do Corpo de Bombeiros comprou várias picapes do tipo Nissan Frontier a um custo aproximado de 155 mil reais cada uma. A
Acontece que esses veículos não têm utilidade nenhuma em algumas unidades operacionais. Não tem motorista para dirigir essas picapes. É por isso que eu peço a ajuda de vocês. A viatura está lá, ela está bem na frente do quartel. Está lá para quem quiser ver, ela vazando, desperdiçando água. E para piorar, cada comandante de unidade tem à sua disposição mais de um motorista com um carro de luxo, que para mim é um carro de luxo, uma picape Nissan, para levá-los em casa e ir buscá-los todo santo dia. Por que que é inadequada, Rodolfo? Porque ela não tem capacidade de levar água, pelo tamanho dela mesmo, para combater incêndio. No caso de resgate de animais, não tem espaço para o enforcador, gaiola e a pinça para poder fazer o resgate desses animais. Para finalizar, essas 80 viaturas compradas por aproximadamente R$155 mil, e de acordo com todos os bombeiros ouvidos pela Band News FM, é um gasto completamente desnecessário, inadequado, totalizou para os cofres públicos uma compra de aproximadamente R$12,5 milhões de reais. Olha, eu acho que o Corpo de Bombeiros, você está perseguindo o Corpo de Bombeiros, Briggs. Eu acho que eles, na verdade, fizeram uma inovação a nível mundial. Você vê o início da palavra do nosso ouvinte, o bombeiro, dizendo que esse carro, ele é uma cachoeira ambulante, né? Ele vai vazando água. Talvez a gente não tenha entendido. O Corpo de Bombeiros inventou um carro todo furado, vazando água o tempo inteiro. Só faltou botar ele para voar, porque talvez fosse a melhor forma do mundo de você combater o incêndio. Você bota ele para voar, fica vazando água como se fosse uma cachoeira, você vem por cima de um incêndio, ele joga tanta água vazando que você mata o incêndio em 5 minutos. Então o Corpo de Bombeiros inventou um negócio, Biggs, que você não foi capaz de atingir, de alcançar. Mas também eles não botaram asa no carro. Brincadeiras à parte, ironias absurdas, eu fiz um cálculo aqui, e eu não sei se eu estou errado, Briggs, que jornalista não nasceu muito para fazer conta, mas pegando 155 mil e multiplicando por 80, eu não sei se eu estou falando uma bobagem, mas a gente chega a mais ou menos 12 milhões de reais. Foi o que eu falei, 12,5. Ah, você falou isso? Então, desculpa, eu não tinha notado. 12 milhões e meio de reais com picape Frontier para atender os oficiais, com os motoristas e os otários aqui, eu, você, eu, tu, eles, nós, vós, eles, todo mundo pagando isso aí. Enquanto o carro que é para nos atender tá caindo aos pedaços e o bombeiro, segundo nos contou, com risco ao trabalhar com esse tipo de material, exposto ao trabalhar com esse tipo de material. E aí outro dia o governador Cláudio Castro, eu vi, teve uma agenda divulgada por ele aí, vamos apresentar carros não sei o que do Corpo de Bombeiros, devia ser essas Frontiers aí. Ou seja, você foi na verdade fazer uma apresentação para os oficiais, não é para a população do Rio de Janeiro. Você foi fazer média com os oficiais dos bombeiros, que a população do Rio de Janeiro, isso aí que vocês fizeram, essa compra, não ajuda praticamente em nada, é para servir a eles. A tropa de elite ou a elite do Corpo de Bombeiros. Que mandam, né? Os oficiais que mandam no Corpo de Bombeiros. Se você falasse assim, olha, o Corpo de Bombeiros é um brinco, é maravilhoso, tem os melhores equipamentos do mundo, essa bomba d'água está funcionando plenamente, a gente tem escada-magiros em tudo que é lugar, enfim, estamos aqui como referência mundial, e falasse, eu tô com dinheiro sobrando e vou comprar picape, eu discordaria de qualquer maneira, porque eu acho que não tinha que ter, como eu falei. Mas você teria um argumento a seu favor para dizer o seguinte, a minha corporação tá linda, maravilhosa. E eu tô comprando, deixando essa corporação linda, maravilhosa, mas não é. E mais, se você então tem dinheiro para isso, se você eventualmente tem uma corporação linda, maravilhosa, tem dinheiro para ficar comprando Nissan Frontier 0 km para oficial, para de cobrar essa taxa de incêndio. Até vi uma matéria essa semana que o Jorge Tivait, seu querido amigo taxista, me mandou, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, encaminhei para a Ágata, está começando a decidir como inconstitucional a tal da taxa de incêndio, porque a gente já tem um monte de imposto. Agora a gente paga uma taxa de incêndio que varia esse preço para residência, comércio e tal. Você paga, é um dinheiro carimbado que você dá para os bombeiros para que eles possam se equipar. Aí você dá para eles, opa, galera, a população, o cidadão tá pagando aqui, ó, tá entrando no cofre a taxa de incêndio. Vamos fazer a licitação para as nossas Nissans Frontier, hein? Vamos pegar aquela caminhonete boladona, vamos, hein, com o motorista, vamos lá? Uhul! É a festa da Nissan, vambora galera, qual que vocês querem? Não, essa aqui não, aí fica todo mundo olhando o computador, pô, não, mas essa aqui, se a gente for pra essa outra marca aqui? Ah, não, então não sei o que. E o carro vazando água, você tá perdendo água, que é um bem
em escassez hoje no mundo, e também com problema pro bombeiro, e falhando na hora de combate ao incêndio, quase que não sai do quartel, mas o pessoal lá pesquisando o carro, opa, vamos ver esse aqui, que lindo, rapaz, que beleza, olha aí, meu amor, olha essa Nissan nova, vem cá, desce aqui na garagem pra você ver. Ah, pelo amor de Deus, cara, isso é uma piada, cara, é uma piada mesmo, vou te dizer uma coisa. Às vezes dá uma gastura, cara, fazer o programa todos os dias. E tem ouvinte participando, Rodolfo, porque essas viaturas ainda estão sendo entregues. Um ouvinte mora do lado da concessionária Nissan, ali na Barra da Tijuca, que fica bem na Avenida das Américas. Ele mandou uma foto, tá cheia de picape nova para ser entregue ali, pintado no Corpo de Bombeiros. Então ainda tem festa hoje. Ainda tem. Ele tava ouvindo a matéria. Fora Bela Viola. Ele tava ouvindo e parou pra tirar foto. Parou pra tirar foto pra gente, mandou a foto tá inclusive na nossa live. Dá pra contar pelo menos umas 5 novas que vão ser entregues. Tem mais participação, né, Natália? Tem sim. Temos aqui a participação da Joelma. Ela disse que viu vários carros, inclusive essa foto que o ouvinte mandou desse pátio ali na Avenida das Américas, em frente ao Shopping Rio Design, e mandou o relato dela. Bom dia, meu nome é Joelma, eu moro em Oswaldo Cruz, eu trabalho aqui na Barra e todo dia eu passo na frente da concessionária de frente ao Shopping Rio Design, na Avenida das Américas. Realmente tem muitos carros do Corpo de Bombeiro, carros desses novos, 0 quilômetro, no pátio. Eu até comentei com uma colega, falei, poxa, vários carros do Corpo de Bombeiro, que legal, né? Para atender o povo. Mas agora eu estou vendo que não é para o povo, é para o pessoal, a almofadinha do Corpo de Bombeiro. A almofadinha. Agora, é bem verdade, só para também deixar claro, que tem uma parte, é óbvio, né? É óbvio que seria. Uma parte é para atendimento operacional. Você tem umas picapes que elas são até fechadas atrás, que eu estou vendo aqui na foto, que você pode, por exemplo, deslocar um equipamento ou outro durante combate de incêndio. É claro que os oficiais usam muitas vezes para o trabalho, não só por causa do deslocamento, como também você vai ter uma ocorrência grande, como eu falei. Mas não tinha que ter um carro à disposição dele para isso. Não tinha que ter motorista. Tem um bombeiro que podia estar combatendo incêndio, que podia estar prestando socorro na rua, que fica dirigindo pro comandante. Comandante, você não sabe dirigir, não? Se quiser, é mais fácil pra gente pagar pra você tirar uma carteira no Detran. Talvez você demore pra agendar serviço, mas aí você se acerta, que é tudo do governo do estado, você vai ter um problema às vezes pra agendar um serviço em algum posto do Detran, como cidadão. Se bem que vocês se conversam aí, você sabe que pra vocês é rapidinho. Mas tira a carteira e vai dirigir, pelo menos isso, né? Já que já estão comprando as caminhonetes, pelo menos isso. Agora, eu tenho certeza, Briggs, vamos lá, pras respostas do Corpo de Bombeiros. Vou antecipar, já, para você só complementa. Não existe essa viatura furada com problemas, a viatura é maravilhosa, tá perfeita, é uma denúncia caluniosa por parte de alguém que quer prejudicar a imagem do Corpo de Bombeiros. As caminhonetes são compradas por um apoio operacional importante, fundamental para a corporação. E os comandantes, eles precisam ficar à disposição 24 horas por dia, e ressaltamos que todo investimento é para o bem da população do Rio de Janeiro. Até sexta-feira, Rodolfo. Abraço, Briggs, tchau. Falando que essa ABI 030 já passou por manutenção e não procede vazamento de água. O que acontece é um arrefecimento, que é quando há um resfriamento, né? Normal do sistema, e por isso em alguns momentos vaza água. Quanto às picapes, elas são multifuncionais e rápidas, e por serem multifuncionais podem também levar os comandantes para casa. E só um detalhe para finalizar, sobre as picapes utilizadas também de forma operacional, a palavra desses bombeiros que a gente conversou é que isso é inadequado e não é prioridade. É claro. Agora, o Saulo Falconeri, muito atento aqui, Briggs, ele falou uma coisa também que é verdade. Ele falou, poxa, tá bom, vamos imaginar que eles têm que ter um carro à disposição. Vamos imaginar, tá bom. Aí você tem que comprar uma Nissan Frontier de R$155 mil. Compra um carro 0 quilômetro para ele, ou usado, sei lá. Tá, compra 0 quilômetro, mas compra aquele carro 1.0. Tá bem mais barato. Um popular, é isso. Compra um carro popular. Veio um carro de 50, 60 e fala, olha, eu vou te dar deslocamento. Ai, mas eu preciso entrar muitas vezes em áreas operacionais. Ué, você chega na beira da área operacional, lembrando que a cada 100 ocorrências dos bombeiros, 99 você vai chegar com o carro 1.0 sem tração nas 4 rodas sem problema, porque é incêndio, é em rua de asfalto, tá certo? É ocorrência no meio de uma avenida movimentada.
É um problema num prédio, num desabamento. Por exemplo, a tristeza que foi agora em Rio das Pedras, você chega de carro, você chega de bicicleta, você chega de ônibus, se você quiser, em Rio das Pedras para fazer a ocorrência. Mas tudo bem. Aí ele vai dizer, não, mas tem vezes que tem deslizamentos, como foi a região serrana. Para de usar a exceção para ficar explicando o que vocês querem fazer. Tratando a gente como otário, como trouxa. Por que vocês têm que andar em caminhonetezinha 0 km, monumental, tração nas 4 rodas? Se for um local de barreira, de dificuldade de acesso, você vai com o seu carrinho 0 km, 1.0 até a beira, como você obviamente vai ter viatura lá dos bombeiros que foi para o socorro, essas viaturas sim apropriadas para esse tipo de terreno, você para o seu carrinho, aliás, você vai com o motorista, né? Você vai com o motorista, pô. Ele para, mete o pé na lama, amigão. Ou então entra no caminhão do lado, na caminhonete operacional, e vai com ela depois, daquela franja do acontecimento até o local. Então é tudo um monte de argumento, de explicação, para poder andarem em belíssimas viaturas e custeadas pela gente, os bobos da corte. Valeu, Briggs. Você é sempre preciso e maravilhoso nas suas reportagens, Rodolfo, aqui na Band News FM. Bom trabalho pra você. Rodolfo, deixa eu só trazer o outro lado, né? Porque um bombeiro acabou de escrever pra gente. Ele mandou um relato, falou que estava escutando a reportagem, ele preferiu não se identificar, mas ele falou, olha, falando como bombeiro, em específico na minha unidade, as viaturas compradas recentemente são úteis e funcionais. Esse problema pode ser pontual e pode não ter relação com a compra das novas, já que elas já estariam sendo licitadas há algum tempo. Aí ele até concordou, ele falou, eu concordo em relação à crítica da validade das viaturas. Realmente, elas são bem antigas. Essa é a opinião desse bombeiro que escreveu pra gente agora no WhatsApp. Então, ele tá dizendo que na unidade dele não tem aquele problema, como na outra relatada pelo Briggs, de vazamento, de uma viatura sem manutenção, caindo aos pedaços. Ele tá dizendo que na dele tá tudo certo e operante. E ele diz que não... É isso, né, Agatha? Isso, e ele complementou agora, essas viaturas não são só para atender os comandantes. Ficam à disposição desses, mas auxiliam na dinâmica. A nota trata como multifuncional, né? Não. Algumas ficam à disposição, algumas estão à disposição dessa multifuncionalidade, como eu falei, e algumas ficam sim. Não sei se é no seu quartel não, querido amigo bombeiro, mas algumas ficam sim. Aliás, o próprio Corpo de Bombeiros admitiu em nota. Não é que a gente está dizendo não, eles admitiram em nota que sim, as viaturas ficam... uma parte, como a gente falou, uma boa parte à disposição dos oficiais 24 horas. Eles dizem na nota isso. Justamente porque eles têm que ficar à disposição 24 horas caso aconteça uma ocorrência. Então fica, sim, uma boa parte à disposição só dos oficiais. Né? Bom, claro, se ele estiver no quartel, eu tô lá, tô trabalhando, precisa da viatura para seguir para alguma ocorrência, pode até utilizar, mas vai ficar para ele. Ele vai ficar com a viatura indo para casa e voltando de casa também. Agora, que bom que no quartel do nosso amigo aí, do ouvinte, do bombeiro que escreveu agora, tá tudo certo. Mas como eu disse, como pagamos taxa de incêndio e eles estão tendo dinheiro para comprar para esse fim caminhonete, todas tinham que estar 100%. Todas, inclusive esse quartel aí com essa bomba d'água aí caindo aos pedaços. De Vila Isabel, na Zona Norte. Então, todas tinham que ter suas viaturas perfeitas em condição de atender a população do Rio de Janeiro.